Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a do jornalista e escritor Rodrigo Bonfim Pacheco, com quem a gente vai conversar agora. Rodrigo, prazer em recebê-lo aqui. O meu também. Eu poderia identificá-lo como mais do que jornalista e escritor e dar um spoiler a respeito do seu pedigree, mas no curso dessa conversa certamente a gente vai revelar, até porque as pessoas que conheceram seu pai, se olharem por você, rapidamente vão suspeitar de quem se trata. Pelo menos fisicamente eu sou parecido com ele, né? Talvez intelectualmente, só que você tem que ter a mesma estrada, né? Então, você está chegando também. Seu pai nos deixou com que idade? 75 anos. Novo. Muito repentino. Faz uma falta, era uma mente privilegiada. Uma das riquezas do Espírito Santo. Nós estamos nos referindo ao professor Renato Pacheco. Renato Pacheco foi uma pessoa que ofereceu significado a muitas pessoas, principalmente intelectuais, a respeito da identidade capixaba. Porque ele tinha um trio aí, né, que era Renato Pacheco, o Santos Neves, Jaime Santos Neves, o Guilherme Santos Neves e o Hermógenes. Armógio. Era uma trindade dessa conhecimento da memória capixaba, né? Sim, meu pai gostava muito disso, se dedicava, ele estudava. E ele era uma memória assim que as pessoas, muita gente procurava ele por informações, iam lá em casa ou telefonavam, e a maior parte das coisas que perguntava ele tinha na cabeça, respondia na hora, não precisava pesquisar, já estava tudo ali, arquivado. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo, eu fiz várias entrevistas, mas uma que me marcou foi em 2002, quando estava se completando o centenário do Canaã de Graça Aranha. Ele foi lá e deu uma enseada para nós, e apresentou uma obra que ficou clássica para muita gente que nem sequer o tinha ouvido falar ainda. Né? É uma capacidade muito grande de conhecimento amplo, né? E era uma pessoa assim muito ligada nas coisas, né? Ele fazia, por exemplo, negócio de ciclovia. A primeira pessoa que eu ouvi falar em Vitória sobre ciclovia foi ele. Defendeu isso numa entrevista que ele deu numa outra emissora e pode falar o nome. Foi no Bom Dia Espírito Santo da TV Gazeta, né? Na época que o Abdo Cheque fazia as reportagens lá, né? E muitos anos que ele já defendia essa tese, que hoje em dia é uma moda, né? Ciclovia, né? Eu me lembro, vamos falar um pouquinho dele, depois a gente tem você, porque tem que prestar esse tributo, não temos ele mais, infelizmente, aqui. Uma vez eu perguntei ele, professor, aqui a gente teve Maria Ortiz, que foi um evento, né? Foi um evento, o negócio de subida dos holandeses ali na escadaria, ela julgou a controvérsia sobre qual líquido ela teria jogado em cima dos holandeses. Teve o Caboclo Bernardo, nós vimos o Caboclo Bernardo, que também foi uma coisa episódica, realmente ele salvou o pessoal do naufrágio lá na Foz do Rio Doce. E Domingos Martins não foi herói aqui, né? Ele morreu lá no Recife, protagonizando uma revolução pernambucana. Nós somos carentes de heróis, né, professor? Ele falou assim, não, o herói capixaba é o povo capixaba. Entendeu? É o povo que rachou, migrou para dentro do sertão. Ele fez uma distinção particular para o italiano e para o alemão na sua colonização, porque muitos caras aqui na orla, né? O português particularmente ficou aqui na orla. Quem avançou para dentro mesmo foi... Desbravou ele. Quem desbravou, enfrentou aquela hostilidade toda de um terreno que não era mole, né? Mas, Rodrigo, agora, prestamos a devida vênia ao meu mestre querido, voltamos aqui à sua história pessoal. Você deu um pinote daqui a 30 e tantos anos atrás, no meados dos anos 80, foi parar em Rondônia. Foi. E em lá chegando permaneceu. Sim. Como é que foi isso? Bom, aconteceu o seguinte, naquela época, o Brasil, de uma maneira geral, estava naquelas políticas de redemocratização, direta já, anistia ampla, geral e restrita, né? E eu estava, como ativista sindical, estava um tanto envolvido com isso, né? Que eu fui parte da diretoria do Sindicato de Jornalistas na gestão do Rogério Medeiros e depois na gestão do Tinoco dos Anjos. E em seguida eu fui candidato a presidente, né, apoiado pelo Tinoco, mas perdi a eleição, quem ganhou foi o Sérgio Egito. Mas aí naquela coisa toda a gente começou a ter espaço, né, para poder lutar, né,
batalhar por melhorias sindicais, salariais, principalmente. Passou a não ter espaço, né? Não, passamos a ter porque com a redemocratização a atividade sindical ficou mais livre, né? Menos reprimida, né? Então nós começamos e como a coisa estava estancada, né? De repente quando abriu, queria-se tudo, né? E a gente era um tanto radical, digamos assim, na época, né? Então nós fizemos algumas greves, né? Você lembra disso? Fizemos uma greve lá na tribuna, fizemos uma... Como lembro. Tiramos do ar um dia a greve que a gente fez o Bom Dia Espírito Santo, lá da TV Gazeta. E eu trabalhava na época na TV Gazeta, né? Eu era subeditor do noticiário que tinha às 7 horas da noite. Mas você teve passagem pela tribuna também? Mas aí foi como repórter, né? Como repórter. Na TV Gazeta, então nessa época eu estava lá. E aí depois desse movimento todo, eu fiquei assim, sem clima lá dentro, né? Mas como eu não podia ser demitido, porque eu era dirigente sindical, tinha a estabilidade, né? Aí o que fizeram? Me colocaram como ficar lá. Eu só tinha que ir lá bater o ponto, entrada, ficava 5 horas lá dentro, que era a carga horária de jornalista, 5 horas, né? Batia o ponto de saída e ia embora para casa. Não fazia nada, não tinha pauta para cumprir, não tinha nenhuma tarefa, né? E aquilo foi meio assim que no início parecia até bom, mas depois ficou ficando chato pra caramba, porque ficar só olhando para as paredes assim 5 horas sem fazer nada e da maneira que estava acontecendo, né? Aí eu conheci umas pessoas lá de Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, né? E achei por bem buscar esse novo caminho. Aí eu fiz um acordo lá com o Carrier, né? Que era o dirigente da TV, da Rede Gazeta na época, né? E nós fomos, eu, minha esposa, Jussara. Você já estava casado com a Jussara? Sim. E na época a gente tinha 2 filhas, né? Depois lá nasceu mais uma, a caçula. As meninas já nasceram aqui nessa época, antes de ir para Rondônia? Sim. Aí quando nós fomos para lá, ela a mais velha tinha uns 3 anos e a outra tinha 2 anos mais ou menos. Nós fomos assim meio que de supetão, foi uma coisa assim decidida da noite pro dia, literalmente. Até meu pai foi lá em casa na véspera, que a gente tinha decidido que ia para lá. Era um sábado. É uma coisa que eu até às vezes me arrependo um pouco, porque ele não merecia isso, né? Ele perguntou, foi lá em casa e me convidou. Vamos almoçar lá em casa amanhã, que seria o domingo, né? Falei, pai, não vai dar. Amanhã eu estou me mudando para Rondônia. Foi como eu dei notícia para ele. Foi assim que eu dei a notícia para ele. Horrível, né? Traumático. Traumático. Mas aí nós fomos. Eu tinha uma Brasília semi-usada na época, que meu pai tinha me dado de presente, Corvinho, aí pegamos lá, fomos até Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Porto Velho. E lá ficamos 34 anos. Mas você não perdeu o contato com o Espírito Santo, não? Você vinha regularmente aqui? No início não, porque eu lá ralei um bocado, assim, o mercado de trabalho jornalístico lá, na época, era totalmente incipiente. Incipiente, né? Imagina. Porto Velho era uma cidade pequena, apesar de ser capital de um estado, mas um estado recém-emancipado, né? Estrutura precaríssima. Deixou de ser território em 82, né? Nós chegamos lá em 85. Então era uma vou dizer uma vila, mas uma cidade pequena mesmo, que é dominada pelos garimpeiros, porque o Porto Velho é banhado pelo Rio Madeira, né? Então, na época, o garimpo de ouro estava assim, bamburrando, né? Como eles dizem. E, então, a cidade vivia em função disso, né? Um custo de vida alto, porque os garimpeiros não tinham controle, né? Pegava o ouro lá no Rio, chegava na cidade, não perguntava preço de nada e... Ia dando as pepitas lá. E o comércio, então, se aproveitava disso também, e todo mundo tinha que pagar preço como se fosse garimpeiro também, né? E aí, devido a isso, eu não tinha, assim, ainda uma condição financeira estável, né? Então, eu não podia ficar vindo aqui, que era caro, né? Avião lá é mais ou menos onde ele faz a curva para voltar para o sul, né? Que não tem... Não tem mais para lá, né? Mais para lá seria o Acre, mas na época também já...
E aí eu acho que eu ficamos uns 3 anos sem vir aqui. Mas aí depois, graças a Deus, as coisas foram melhorando e aí a gente começou a ter alguma regularidade nas visitas aqui. Porque meu pai ainda estava vivo, né? Minha mãe também, e a gente vinha pelo menos uma vez por ano. E desde o início você conseguiu se manter, se sustentar aí a família com comunicação, trabalhando em comunicação? Como é que Sim. Eu cheguei lá, eu tinha levado um dinheirinho daqui, né? Aí eu fiquei 3 meses me adaptando, né? Não procurei emprego nem nada. Aí comprei uma casinha, que na época da cidade lá também, né? Eram as casas de madeira, não tinha banheiro interno, né? Uma coisa meio cabocla, né? O banheiro era no fundo dos quintais, assim, né? Aí tinha um conjunto habitacional lá, um pequeno, que tinha um modelo mais ou menos padrão aqui do sul, né? A gente comprou uma casa lá, o conjunto Marechal Rondon, e aí eu cheguei lá em outubro, final de outubro de 85, quando foi em fevereiro de 86, aí eu saí procurando emprego. Aí tinha 2 jornais lá na cidade, o Estadão do Norte e o Alto Madeira. O Alto Madeira é um jornal que fez parte do grupo dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, né? Ele, até aquela biografia dele que o Fernando Moraes escreveu, ele cita que o Assis Chateaubriand de vez em quando escrevia uns artigos e assinava Assis Chateaubriand, correspondente do Alto Madeira. E aí eu consegui um emprego lá e comecei como repórter e cheguei a editor-chefe, até fiquei 10 anos lá. Essa experiência de você, assim, ter um cargo diretivo num veículo de comunicação que era, como diz você, dois veículos praticamente, isso te deu algum tipo de inserção ou te levou a interagir muito com o mundo político local? Não levou porque não havia esse costume lá, assim. Na verdade eu era editor-chefe, mas eu trabalhava pra caramba. Sim. Não era porque era chefe que dava de cacique. Que eu praticamente editava as páginas. A gente implantou na época era o Telex, né, para receber o noticiário da JB. Eu editava as páginas nacional, página internacional, página de política. Eu tinha um repórter lá que fazia a cobertura, né, da política e tudo, mas eu não saía da redação. O contato assim, com essas autoridades, o próprio dono do jornal que fazia. E, infelizmente, havia um troca-troca, né? Uma vez eu falei para ele lá, o jornal só circulava em Porto Velho, né? E o concorrente começou a entrar no interior do estado. Eu falei, vamos aumentar nossa circulação, vamos mandar o jornal lá para o interior também. Ele falou assim para mim, rapaz, não se preocupe com isso não. O jornal chegando no presidente da Assembleia, no governador e no prefeito, tá bom. Aí você tem uma ideia de como funcionava, né? Isso me desestimulou muito, porque minha visão jornalística, meu ideal porque a minha vida toda, assim, quando eu me dei por gente, assim, que eu podia ter um raciocínio, o que você quer ser na vida? Eu dizia repórter. Eu não dizia nem jornalista, dizia repórter, quero ser repórter. E então essas coisas eu falei, rapaz, aqui não vai dar para mim não, vou ter que... Você chegou a fazer da Rondônia assim, uma base para você conhecer a Amazônia, ampliar mais seu conhecimento daquele mundo à parte que é a Amazônia, né? Sim. Aí quando eu saí do Alto Madeira, eu fui trabalhar na assessoria de comunicação do governo do estado. Aí lá foi por esse lado que você perguntou, foi interessante porque eu fui designado para acompanhar o governador. Então, toda vez que ele ia para o interior, inaugurar uma obra ou alguma coisa, eu ia com ele, né? Então, eu rodei o estado praticamente todo, aquelas cidadezinhas menores, as maiores, e conheci bastante coisa lá. E, particularmente, eu também tive a oportunidade de andar no Acre, que é uma região que ainda tem bastante floresta nativa, né? E Manaus também, e algumas cidades do interior do Amazonas, né? Que é uma coisa grandiosa, né? A floresta amazônica a gente vê fotos, ouve falar, filme e tal. Lá. Mas quando você entra dentro de uma floresta mesmo, não é assim, parque ecológico que
tem as trilhazinhas e tal, tudo vai, aquele guia, né? Tudo certinho, né? Uma floresta mesmo, com mata fechada, aquelas árvores gigantescas, né? Então é um outro mundo, é uma coisa assim maravilhosa, mas ao mesmo tempo dá um medo, eu pelo menos sentia, né? E é indescritível, só estando lá para poder conseguir captar aquela grandiosidade. Exatamente. A presença hoje é do jornalista e escritor Rodrigo Bonfim Pacheco, e a gente volta já. Voltamos com a presença do jornalista e escritor Rodrigo Bonfim Pacheco. Rodrigo, nós estamos com esse livro seu aqui, Crônicas Soltas no Ar, volume 2. Isso. Dá um takezinho aqui para poder mostrar a obra. Eu tive a oportunidade de ver o volume 1. Quer dizer, é aquela coisa, né? Parece que a gente está elogiando porque está na presença. Claro que se não gostasse, não haveria por que falar. Mas realmente eu gostei muito da leveza do texto. Crônica, né? Aquele texto leve, aquele texto, de certa maneira, né? despretensioso literariamente, mas gostoso, e que tem algumas daquelas crônicas que me tocaram particularmente. Esse aqui você tem alguma referência das inspirações e dos temas que você aborda aqui? Nesse Crônicas aqui, no 2? Isso aí eu mantenho mais ou menos a mesma linha do primeiro, né? Eu falo um pouco de mim, falo de causos que me contaram e que eu achei interessante. Evocações de viagem, de locais. Lembranças. Às vezes algum comentário sobre algum momento nacional que me tocou um pouco. Reflexões. Reflexões. Mas vem cá, você tem escrito mais? Você tem mais publicação? Eu tenho um blog que eu publico regularmente, eu tenho colocado crônicas. Né? Então, tanto o volume 1 quanto esse volume 2 são crônicas que foram retiradas desse blog. Como é que é o nome do blog? É Rodrigo Bonfim Pacheco, blogspot, né? .blog.spot. Né? Lá que acha os textos mais... Esse livro foi editado em novembro do ano passado, então de lá para cá já tem mais umas 50 crônicas novas, né, por assim dizer. Rodrigo, no bloco anterior você falou a respeito, né, de que de repente você resolveu ir para Rondônia, e, né, quem tem uma proximidade com você sabe que na verdade você foi com um propósito bem definido para Rondônia, né? Eu tive a oportunidade ainda em Vitória de ter uma experiência espiritual que me marcou muito, que foi através de um chá que as pessoas conhecem por vegetal, e tem uma linha também que chama de Santo Daime, né? E aquilo para mim foi uma coisa assim que irresistível. E como eu estava explicando, né, que eu falei antes, que eu estava numa situação também profissional incômoda, né? Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu falei, rapaz, e a origem desse chá... A Meca é lá, né? É Porto Velho, né? Então eu falei, eu não tô bem aqui profissionalmente. E eu encontrei esse chá que me tocou tão profundamente. Eu vou para lá, eu quero conhecer mais sobre isso. Aí a Jussara aceitou e ela também tinha bebido e se identificou. Aí a gente foi, né? Mas então a sua permanência lá, de uma certa maneira, atesta que tudo aquilo que você esperava encontrar nesse chá, você encontrou. Sim, senhor, com certeza. Porque é difícil a gente falar assim, que às vezes tem ainda algum preconceito, né? Só um parênteses, eu estou falando do vegetal aqui nessa entrevista, mas estou falando de mim, da sua experiência pessoal. Não estou falando em nome de nenhuma instituição, com certeza, não tenho autorização para isso. Tá? Está falando da sua experiência pessoal. Então, eu comecei a frequentar lá a sociedade que distribuía o vegetal e cada vez mais fui me identificando, fui vendo que era aquilo mesmo. Então, eu não tinha a menor dúvida quanto a essa escolha que eu fiz. Para mim foi uma coisa assim que não havia o porquê voltar atrás. Era dali para frente, como até hoje ainda estou. Né? Como foi, né? Isso está sendo, né? Como foi. E é muito interessante isso, porque aquele negócio você podia ter ido atraído por um impulso, um ensaio, chegando lá, não constatar, mas a sua permanência no local, e você milita, você atua hoje
na sociedade religiosa que faz uso do chá. Sim. Que valores espirituais estão presentes nesse tipo de comunhão? Bom, eu só contextualizar um pouco mais. Aí ficamos, né? Eu e minha esposa, a Jussara, mais ou menos 6 anos bebendo vegetal com uma pessoa que eu conheci lá em Vitória e me levou para lá, que ele era de lá. Mas aí depois não houve uma possibilidade de continuidade, porque essa pessoa começou a modificar um pouco o ritmo das coisas. Aí nós fomos para uma outra sociedade e de lá chegamos até onde eu estou hoje, que é o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, que é onde se originou todo esse trabalho, né? Que as pessoas que hoje em dia bebem assim, que o pessoal fala por conta, é porque saíram da União do Vegetal, né? E eu fiz o contrário. Você caminhou no sentido da origem. Da origem, é. Então eu tenho dito, já falei isso algumas vezes, por exemplo, a questão da família. O ponto de principal, a União do Vegetal, que defende a família. Meu casamento, eu agradeço muito ao Vegetal de ter me dado essa chance de reconhecer isso, porque eu estava assim, não sei hoje em dia, mas antigamente jornalista era muito frequentador de bar, né, de tal, essas coisas, né? Uhum. E eu era um garoto quando eu comecei a trabalhar em jornal, eu tinha 15 anos. Então, tanto é que o pessoal lá me chamava de Pachequinho, né? Porque todo mundo já tinha pelo menos uns 10 anos mais do que eu, né? E eu me envolvi um pouco com essa coisa da vida da boemia. Da boemia e tal, e depois que eu casei, eu continuei também e não tinha assim estava um pouco descontrolado, né? E quando eu comecei a beber o vegetal e fui ouvindo as doutrinas, fui entendendo o sentido de quão importante é na vida de uma pessoa uma família estável, né? Que está ali para um auxiliando o outro, remando no mesmo sentido, né? E depois a criação dos filhos. E hoje em dia eu sou avô, né, que é uma coisa maravilhosa. Não esperava que fosse assim tão deslumbrante ser avô, né? Muito bom. Então essa é um dos pontos básicos assim que eu vejo que muito importante da gente ter hoje em dia, principalmente num mundo assim tão modificado, né, tão conturbado, né, que as pessoas às vezes precisando de ter uma orientação, precisando de ter algum valor que possa nortear a vida, né? Eu vejo as pessoas assim muito no mundão assim muito soltas, muito no away ainda, né? Essas mídias sociais, eu frequentava, eu larguei tudo. Eu só tenho WhatsApp porque hoje em dia você precisa, até para trabalhar, né? Mas Facebook, Twitter, eu não tenho nada disso. Eu nem consigo entender bem como é que funciona isso. Às vezes eu vejo notícia, fulano de tal atingiu 1 milhão de seguidores. Mas o que esse 1 milhão de pessoas faz todo dia só para ver lá, a posta lá, acordei, aí, que bom dia, não sei o quê, aí, tô saindo de casa. Rodrigo, eu quero saber de você o seguinte, você, de uma certa maneira, você até galgou alguns níveis na hierarquia da sua entidade. Às vezes a religião tem a religião e a espiritualidade, são coisas distintas, né? As pessoas confundem uma coisa com a outra. Né? A sua religião, ela exige, de uma certa maneira, uma conduta, né? Ela prescreve um tipo de conduta a ser observado, não no ato devocional de estar dentro de um culto ou de uma missa, mas no cotidiano. A gente defende muito a prática, né? Isso, traduzindo é isso. Traduzindo é isso, que a realidade tem que estar em quem prega, né? A pessoa prega uma coisa e pratica outra, a gente considera que não está correto, né? Então temos que zelar por isso. O que a gente diz que esse é o certo, esse é o procedimento, esse é o jeito de caminhar, esse é o jeito de tratar as pessoas, a gente tem que praticar isso com todos. Não só no âmbito, como você falou, mas também em casa, no trabalho, na rua, onde for, onde a gente tiver, a gente demonstrar que
o que a gente está aprendendo, porque o símbolo da nossa religião é luz, paz e amor, né? Então nós temos que nos esforçar para ter essa luz, paz e amor com a gente diuturnamente, para a gente ser uma referência viva do que Jesus falava, por exemplo, né? Do perdão, do amor, né? E a gente poder ter essa prática para transformar o mundo, né? Porque eu acho que o mais importante das religiões, esse objetivo, é transformar o mundo num lugar melhor, né? Que então, aqui venha a ser de fato a terra dos justos, né? Podemos ter um paraíso na terra, né? Em vez de esperar um paraíso para depois na eternidade, vamos construir esse paraíso aqui. Rodrigo, agradeço muito sua presença. Foi uma alegria ter tido a oportunidade de ter essa conversa esperada com você. Senhor, agradeço também a oportunidade e espero que tenham gostado. Hoje a presença do jornalista e escritor Rodrigo Bonfim Pacheco. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.